Excelente notícia para os jogadores de videogame. A SEGA vai apagar mais de 60 jogos, a Jinx do Arcane vai entrar no 2XKO, GTA vai ser removido da Netflix, um jogo clássico voltou de graça na Epic Games, mas eu começo por aqui. O maior jogador de PlayStation no mundo acaba de ter a sua conta banida. Esse cara que sozinho conseguiu mais de 3.000 platinas na PSN. O nome dele é PSN Raccoon, é assim que ele é conhecido na internet, mas o seu maior hobby e o que fez ele entrar no livro de recordes é conseguir mais de 3.000 platinas. Bonito! Assim, tem muita gente que joga, não liga pra conquista. Inacreditável quando você para e pensa que esse cara sozinho conseguiu pegar mais de 3.000 jogos e fazer 100%, tanto que ele entrou no Guinness Book. Ele tá no livro de recordes. Por que isso aconteceu? Não sei. Ninguém sabe, nem ele. Tanto que ele acabou soltando um vídeo bastante curioso falando sobre o que aconteceu, porque foi dessa maneira que descobrimos que ele acabou sendo banido, né, da PSN. E ele acabou revelando aqui que tem diversas evidências de que dentro da Sony seria meio corrupto, digamos assim. E essa acusação foi bem pesada. Ele falou que não confia mais na Sony e que vai aposentar o seu hobby. Mesmo tendo a sua conta banida, até o momento ele tá com o nome no livro de recordes garantido. Só que é muito sinistro, porque é uma das contas mais valiosas que o PlayStation tem. Não só pelas conquistas, mas pela quantidade de jogos que ele deve ter armazenado naquele sistema. GTA Trilogy finalmente foi corrigido depois de 3 anos. O GTA San Andreas, o Vice City e o GTA 3. Essa notícia eu achei meio zoada porque o jogo tem um tempão que ele foi lançado. E na época que ele saiu, muita gente criticou porque a otimização e a mudança dos gráficos ficou extremamente cartunesco, não era aquilo que a galera tava imaginando, porque tinha muito projeto de fã que melhorava os gráficos em cima do jogo original. O quê? Não acredito. E foi uma controvérsia porque a Rockstar removeu e apagou de todas as formas qualquer tipo de acesso ao jogo original de forma digital. Na real, se você tivesse comprado, eu acho que mantinha, mas você não poderia comprar o jogo de novo. Só que agora, viralizar uma atualização 3 anos depois do lançamento, eu acredito que seria muito melhor se ele fosse lançado agora. É um hype aí pra poder aproveitar antes do lançamento do grande GTA 6. Você sabia que existe um projeto brasileiro pra contar toda a história da Nintendo no Brasil? Não sei. Pois é, tô falando aqui do projeto Nintendistas. Ele vai entrar, pelo menos no dia seguinte da gravação desse vídeo, no Catarse pra poder o quê? Lançar esse projeto que vai envolver pessoas que trabalharam em revistas da Nintendo, com representação legal. Esse aqui é um projeto que tem como meta lançar um livro e um filme. Eu acredito que não tem essa informação correta, mas tipo de projeto deve ser um documentário, onde vão pegar imagens de arquivo que eles têm ao longo de todos esses anos. Também vai ter alguns depoimentos de pessoas que trabalharam de forma legal com a Nintendo no Brasil, e é um tipo de história que muitas pessoas precisam acabar conhecendo, porque muito aqui na internet se fala sobre a indústria de videogame através de notícias que vêm lá de fora, mas pouco se fala sobre quem é que estava aqui representando essas empresas em vários momentos. Esse projeto aqui está sendo encabeçado pelo Coelho no Japão, que é o maior canal nintendista aqui do Brasil, e eu espero de verdade que ele consiga, cara, lançar esse projeto com a meta máxima, porque são histórias que precisam ser contadas, são histórias reais que mostram um pouco do esforço que existiu para poder trazer a cultura do videogame aqui no Brasil. Muito se fala sobre Nintendo hoje em dia, mas existiu uma outra Nintendo trabalhando bem no comecinho, lá no final dos anos 90. Você sabia que o próximo videogame do Xbox, na verdade, vai ser um portátil? É verdade. Mas infelizmente ele vai demorar. Pois é, essa aqui é uma notícia que tá vazando há muito tempo, e eu vou falar pra você o que eu tô achando de todos esses rumores. Quando um videogame começa a ser produzido ou desenvolvido, ele tem algumas especificações vazadas que acabam virando realidade. Algumas são exagero, outras não. Mas como se trata de uma versão portátil, muitas pessoas começaram a questionar se era real. A questão, meu amigo, é que não era se vai ser real ou não, mas é uma tendência. Depois que teve uma mudança muito radical e um sucesso absurdo com a Nintendo, nesse Nintendo Switch, que é um videogame híbrido de portátil e console, outras empresas começaram a ver atrás. A Sony lançou o PlayStation Portal, que é uma forma de você jogar quase como um Switch, só que em qualquer lugar, mas via internet. Só que se a Microsoft for pra esse lado, ainda mais que ela tem suporte à nuvem, ela vai querer aproveitar esse nicho de mercado pra poder lançar o seu videogame, o próximo Xbox, como um portátil. Aqui tem coragem. E eu te garanto, é muito mais interessante um videogame assim hoje em dia do que um videogame de mesa padrão, ainda mais que a gente não tem tempo pra quase nada. Quer uma telinha pra poder jogar a hora que quiser, quando quiser, até cagando você vai poder jogar. Você é louco?
Muitas pessoas ficam comentando aqui nesse canal que o Game Pass tá falindo a Microsoft, mas saiu uma notícia excelente, uma verdadeira excelente notícia para os jogadores de Xbox. O Game Pass voltou a dar saltos de lucro e assinaturas por causa da aquisição da Activision Blizzard. E de fato, essa estratégia que pareceu uma loucura deu muito certo. Por quê? Não só pegou uma grande empresa que é dona de diversas marcas e tá adaptando e lançando pouco a pouco alguns dos seus principais jogos. O Crash Bandicoot com a trilogia remasterizada, o Diablo 4 da Blizzard também entrou no Game Pass, tem o Spyro Trilogy que também tá aqui, ele é uma adição recente que fez muita gente ir atrás do Game Pass só pra poder jogar o jogo do dragão, sem contar o recente lançamento dia 1 que é o COD, o Call of Duty Black Ops 6. Eu não consigo imaginar que você, que pode não ter um Xbox, mas tem, sei lá, um PC ou consegue jogar via nuvem, usando o seu próprio celular, não tenha tido algum tipo de interesse de assinar o mínimo de um mês só pra poder testar alguns desses jogos aqui. Porque, cara, é um excelente custo-benefício, pode ter certeza. É o quê? Péssima notícia para os jogadores de GTA. Parece que o GTA de celular será removido para sempre da assinatura da Netflix. É o quê? É isso. Na real, eu não tava ligado que tinha sim os GTAs remasterizados para celular. Eles estavam e você precisava só ter uma assinatura da Netflix. E o que tá acontecendo é que se você tem essa assinatura, tá passando pelo mesmo tipo de problema que acontece em assinaturas de Game Pass, do Xbox e também o PlayStation Extra. Jogos entram ou jogos saem e vai ter esse rodízio de tempo em tempo. É coisa mais natural que tem. Então você tem até dia 12 de dezembro para poder jogar, por exemplo, GTA 3, GTA Vice City no seu telefone. O que vai acontecer com esses jogos depois? Eu não sei. Se eles não passarem a vender separado na lojinha do celular, seja Apple Store ou Google, você vai ter que comprar esse jogo dessa maneira. Chega! Castlevania acabou voltando de graça para você que tem a Epic Games. A coletânea Castlevania Classic Collection foi lançada agora na Epic Games. É a primeira leva da nova geração de coletâneas que a Konami começou a fazer com Castlevania. Só que eles pegam aquela geração que é uma geração que muitas pessoas acabam ignorando. Porque existe uma fanbase muito barulhenta na internet do Castlevania Sinfonia da Noite, o Symphony of the Night. É um Castlevania mais Metroidvania, mas existe toda uma saga de jogos de Castlevania de passar de fase, muito mais simplório, onde você controla um Belmont com um chicote. Alguns são bem melhores que os outros, mas aqui, esses principais estão aqui nessa coletânea. Não me diga! O que deixa uma galera meio triste é que tem versões que poderiam ter sido bem melhores exploradas aqui, né? Tipo o Round of Blood, que é o último Castlevania, que poderia ter a versão japonesa, mas eles resolveram colocar em uma outra coletânea como um extra. Fazer o que, né? Muito provável que outras coletâneas de Castlevania também entrem em breve na Epic Games. Vamos esperar aí pro Natal. Excelente notícias para os jogadores de LoL. Parece que a Jinx vai ser adicionada no jogo 2XKO, que é o jogo de luta da Riot. Que, por sinal, como é que tá o hype desse jogo? Você tá animado para jogar esse jogo? Porque ele vai substituir, ou melhor, ele vai preencher um núcleo de jogos de luta que provavelmente não tá sendo muito bem explorado, que são jogos de luta free to play, sabe? Eu sei que tem um multiverso aqui, mas esse aqui é outra pegada, é muito mais um Guilty Gear do que um Street Fighter, é 1 contra 1. Tanto que esse nome é meio zoado, mas é um nome que faz sentido. 2 partidas pra ganhar um KO e vencer. É legal ver que esse jogo tá ganhando novas atualizações. Eu lembro que ele ficou com uma beta aí fechada e eu não vi muito burburinho depois disso não. Hoje é o dia de uma péssima notícia para os jogadores da SEGA. Ela tá removendo mais de 60 jogos das lojas digitais. Que merda. Jogos como coletâneas de Mega Drive, Altered Beast, Sonic, Golden Axe, Alex Kidd, Crazy Taxi, Jet Set Radio, todos os clássicos que você possa imaginar estão sendo removidos das lojas. Por que a SEGA tá fazendo isso? Eu imagino que tem algumas tretas de licença, porque a maior lista mesmo tá em Xbox e tá na Steam. E são jogos em versões isoladas. Falo tipo, não do emulador, mas sim compras que você podia fazer individual. O Alex Kidd já tem remake, por exemplo. E ela tem um novo projeto de relançar uma versão moderna de Shinobi, de Golden Axe, Street of Rage, por exemplo, que ainda não temos nenhuma divulgação, só teve um trailer no final do ano passado, mas até o momento, esse aqui seria o grande projeto, né, que é reviver, mas ela tá fazendo uma escolha muito ruim, que é remover de todas as lojas. Parece que a SEGA não vai querer mais expandir aquele emuladorzinho que você pegava na Steam pra poder jogar os jogos de Mega Drive, porque o que mais chama atenção é que a maioria dos jogos que estão sendo removidos das lojas são, na verdade, esses jogos que eram desse emulador, que eram compatíveis com ele. Mas relaxa que semana que vem eu volto aqui com mais excelentes notícias pra vocês. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo!